Muito bem, retornando com o programa Cidade Aberta, edição de hoje, aqui na nossa TV Cidade, canal 14, canal digital da nossa NET em Farroupilha. Você já sabe o que acontece em Farroupilha, você acompanha, você vê aqui na TV Cidade. O Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa. E também do Grupo Feltrin, muito mais pela cidade, muito mais por você. O programa de hoje tem como convidado aqui nos estúdios da nossa bancada o empresário Jaime Lorandi, diretor da Plásticos Itália, empresa situada no município de Farroupilha, há pouco mais de 6 anos no bairro Ipanema. Depois, no finalzinho, o Jaime também dá um breve resumo sobre a sua empresa, o seu negócio. Claro que renderia por si só um programa. Mas estamos falando muito sobre ética, sobre civilização, enfim, da necessidade de passarmos o Brasil a limpo. É uma tarefa fácil? Não é fácil. Mas tem jeito, tem volta. E a pergunta que eu queria fazer ao Jaime, que deixei a bola quicando no segmento passado, o Jaime colocou muito bem o que é ética, civilização e tudo mais, mas aí é uma rota de colisão com a atualidade que nós estamos vivendo. Eu te pergunto, Jaime, tem como corrigirmos a situação do Brasil do ponto de vista da ética política, econômica e emergir uma nova civilização? É possível, mas não no curto prazo. Ou seja, nós precisamos de um tempo. Eu até coloco lá no meu livro, eu uso como exemplo de uma grande mudança de um povo. O povo hebreu, escravo do Egito, né, sai libertado do Egito e passa 40 anos no deserto para depois conquistar a terra prometida. 40 anos. Uma espécie de um retiro. Não, é uma mudança de uma geração. Uma mudança. É verdade. Mudança de uma geração. Um povo escravo que só sabia trabalhar à base de chicotada, porque todo escravo ele está totalmente desmotivado, ele é forçado a fazer isso. Obrigado. Durante 400 anos, isso significa mais ou menos umas 15 gerações de escravos, de repente se vê livre. Mas livre para quê? Para formar cidadãos, para formar uma força militar, para formar um conjunto político. Não dá. Então o que Moisés fez? Deixou lá, no meio do deserto, organizando uma nova geração de pessoas livres, para entenderem que a liberdade se baseia com responsabilidade de uma pátria, de um povo. Então, o que acontece? Nós hoje podemos dizer o seguinte: o Brasil pode mudar, pode ser uma nação de primeiro mundo? Pode. Temos recursos, temos pessoas, mas por que ainda não conseguimos ser o país do futuro? Quer dizer, por que não chegamos no futuro e sempre somos país do futuro? É o país do futuro. É o país do futuro. Isso eu ouço desde quando nasci. Sim. Né? Nós não conseguimos isso porque não existe, como eu falei anteriormente, um plano de nação. Como os hebreus tinham o plano de conquistar a terra prometida e fincar lá sua civilização, nós não temos um plano de futuro. Hoje nós temos um plano político partidário. É um plano de governo para a próxima eleição, mas nós não temos um plano de Estado para a próxima geração. É muito diferente. E isso é importante. Até a própria Alemanha, quando perdeu a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, cortada pelo meio, oriental e ocidental, a ocidental fez um plano para a próxima geração. E olha o sucesso que conseguiram. O Japão também, destroçado na Segunda Guerra Mundial, fez um plano de Estado, um plano de povo para reconstruir o país. Não estou dizendo que precisa de guerras. O que nós precisamos é de uma liderança política que una para fazer isso. E o Brasil tem isso hoje? Não, nós não temos. Nós não temos isso porque o nosso sistema político ele é muito anacrônico. Se a gente perguntar, mas quem é o principal culpado dessa crise que nós estamos tendo hoje? A minha resposta: não é os políticos. É o povo que elegeu esses políticos. Por que o povo? Porque
o político é reflexo do povo. Nós somos uma democracia. Então o que acontece? Se o povo, se o eleitor, vamos chamar de eleitor, não tem uma cultura de participação política, ou seja, eu vou votar nesse político porque eu acredito nas suas propostas. Ok, então eu voto nele, mas eu acompanho ele, eu dou força para ele. Quando tem processos importantes, eu vou estar lá junto, estou lá nas galerias, estou torcendo por ele. Isso é participação política. Nós temos um eleitor que vota e 2, 3 meses depois não sabe nem quem votou. Que vota por uma obrigação. Exatamente. E que acha que o voto não faz a diferença. E não por uma convicção política de pegar um candidato. Ainda quando tem aquele caso de eleitor que acaba votando porque ele recebeu uma ajuda do político, uma troca de favores. Isso, uma ajuda momentânea. Então isso é péssimo para a democracia. Só destrói. Então, a gente sempre diz assim, os políticos que estão ali são ruins. Mas para lá, vamos cair na real. Os eleitores são ruins. Porque quem elege os políticos são os eleitores. Então o primeiro passo para o acerto é reconhecer o erro. É voltar atrás. Não é voltar atrás, é seguir adiante. Reconhecendo o erro. E fazer uma sociedade participativa. Nós estávamos até discutindo antes. Nós não temos um ensino de organização social e política brasileira. O SPB. Isso, nós tínhamos no passado. Uma educação moral e cívica. Isso, ou seja, o que é uma organização social e política? É lá o aluno de 2º grau, o aluno universitário, saber qual é o papel de um prefeito, qual é o papel de um vereador, qual é o papel de um deputado, qual é o papel de um juiz. Não, hoje nós não sabemos. Então, ou seja, não existe um conhecimento político da nossa organização. Então a gente não sabe como votar. A maioria não sabe. E vai pedir para o vereador coisas que ele não tem viabilidade que deveriam ser pedidas ao executivo. Deveriam, mas por que não pedem? Porque não conhecem. Não conhecem. Então, o que acontece? Vamos fazer um país melhor? Bom, primeiramente, nós vamos ter que renovar todas as nossas lideranças políticas. Essas que estão aí, não sobra uma? Não, porque elas fazem parte de um sistema vicioso e não de um sistema virtuoso. Não estou dizendo todas. Não, tem político bom, tem político honesto, tem político que realmente dá um esforço muito grande em cima de uma ética. Mas o sistema, ele é viciante. Então o nosso problema maior é a Constituição de 88. É aí que nasce um sistema que permite esse emaranhado de confusão política. Um dos pontos principais, pontos ruins da Constituição de 88, ela tem o seu lado bom. Certo? Que foi o lado social. Social. Essa abertura social. Exatamente. Mas tem o lado ruim, pela qual responsabiliza o Estado para arcar com deveres para com o povo, independente da capacidade do povo pagar impostos. Ou seja, não existe uma submissão da política à economia. O que eu quero dizer é o seguinte: o povo tem direitos. Certo? As pessoas têm direito à aposentadoria, os menores têm o direito à proteção do Estado, todo mundo tem direito à segurança, todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à educação, mas todo mundo tem que pagar isso. E a Constituição dá os direitos, mas não cobra os deveres. Essa é a grande confusão que nós temos. Por isso que nós temos hoje já estados quebrando, é o caso do Rio Grande do Sul. Temos a União, que logo também vai estar na mesma situação. Entrar num verdadeiro colapso. Isso. E os sistemas partidários que nós temos, tem que fazer, com mais de 30 partidos, tem que fazer um emaranhado de conchavos para tentar fazer um projeto ser aprovado. Então cria. Mas um projeto a curtíssimo prazo. Isso, só que cria o vício da corrupção. Sim. O que é o vício da corrupção? É o vício daquele troca-troca da lei de Gerson. Qual é a vantagem que eu levo
se eu votar esse projeto para ti. É um toma lá da cá. Exatamente. E esse toma lá da cá induz a corrupção. Uma política franciscana, é dando que se recebe. Não, é recebendo que se dá. Né? É o contrário da política franciscana. Não, é verdade, é verdade. Exatamente, sim. É dando que se recebe. Não, primeiro eu quero receber, depois... É recebendo. É recebendo que se dá. Então, isso tudo criou um vício político e não uma virtude. Só que essa virtude, desculpe, esse vício da corrupção é uma consequência também da cultura da sonegação. Aqui no Brasil, nós temos a cultura que diz assim: para sobreviver neste país, uma empresa, uma pessoa, ou ter algumas vantagens econômicas, é necessário sonegar. Essa é a cultura. Isso não é ético. Corrupção e sonegação não são éticas, não são comportamentos bons e certos, mas está na cultura. Está impregnado. Exatamente. Está impregnado. Então tem que mudar essa cultura. E só se muda isso com uma educação para cidadãos honestos. E isso são os frutos que se começa, as sementes que começam a se plantar hoje, né, para se colher daqui 40 anos. Logo, o empresário que faz sonegação de impostos não é um empresário honesto. Não. Sob o ponto de vista da ética, né? Não, exatamente. Mas sob o ponto de vista da cultura, coitadinho, ele precisa, senão não vai ser. Tem que tirar do governo. Não, exatamente. Ou seja, tem que deixar de dar ao povo aquilo que é do povo, porque a sonegação é o não pagamento de impostos. Isso certo. É a sonegação. De tributos. Certo? De tributos. A corrupção é o roubo dos tributos. A apropriação deles. Exatamente. Desviando a finalidade dos tributos. E um é irmão gêmeo siamês do outro. Sério? Sim. A corrupção é consequência da sonegação ou a sonegação é consequência da corrupção? E agora? Ambos juntos. É que nem a galinha e o ovo. Quem é que nasceu primeiro? Não vamos discutir. Os dois existem. Então, só se consegue eliminar esses processos viciantes através de cidadãos virtuosos. Ou que pelo menos virtudes. A grande... Exatamente. O que é a virtude? A virtude é fazer um pequeno sacrifício atual para ter um grande benefício no futuro. Por exemplo, uma dieta. Uma dieta é uma virtude, uma pessoa que precisa emagrecer. Então ela faz um pequeno sacrifício hoje para ter um grande benefício amanhã. Isso é virtude. O vício é ter pequenos prazeres momentâneos que vão dar grandes malefícios no futuro. Exemplo, fumar. Fumar, a pessoa que fuma tem pequenos prazeres momentâneos, que vai causar grandes malefícios no futuro. Certo? Então, fumar é um vício. E o que nós temos hoje na nossa política? Um sistema viciante. Com chavos, cabide de emprego, tem que arranjar emprego para aquele meu cabo eleitoral, tem que botar a gente trabalhar aqui, mas precisa. O sistema público precisa daquela pessoa ali? Não. Talvez, muitas vezes não. Não, exatamente. Não. Então o que acontece com isso? Nós criamos o sistema viciante devido à sonegação e à corrupção. Porque queira ou não queira, a colocação de uma pessoa simplesmente para ter um salário porque participou de uma questão eleitoral, a gente chama de desperdício de riqueza humana. Aquela pessoa, será que ela não poderia realmente, de repente, estar trabalhando na iniciativa privada e ganhando até muito mais que isso, do que ganha, e sendo virtuosa, tendo um trabalho edificante? Nosso país possui, em relação a outros países de primeiro mundo, né, índices muito abaixo daquilo que nós realmente precisaríamos ter para construir uma civilização, né, de primeiro mundo. Então começa o custo Brasil, começa a nossa improdutividade no mundo do trabalho. Então eu diria assim, é possível sim nós termos um país de primeiro mundo, onde a qualidade de vida média das pessoas é semelhante a países tipo Canadá, tipo Austrália, né? Podemos ter sim,
O que nós precisamos é fazer um plano para o futuro. As próximas gerações. Para as próximas gerações. Não tem outro caminho. Não, agora de imediato é impossível nós sairmos deste marasmo que vivemos atualmente. Jaime, vamos colocar um ponto sobre isso. Eu queria te deixar os 2, 3 minutos finais aqui do programa Cidade Aberta também, falando do teu empreendimento, do teu negócio aqui em Farroupilha, Plásticos Itália. Aliás, a Farroupilha é uma das referências também na questão da produção de plástico. É um segmento da economia que vem crescendo muito. Fala brevemente sobre a empresa e... Bom, já que podemos fazer propaganda, vamos fazer propaganda. Com certeza. Depois dessa bela exposição, tem todo o direito. Muito bem, todo o gabarito. Bom, a Plásticos Itália, ela é uma empresa que faz embalagens plásticas flexíveis, né? Ou seja, é sacos plásticos para indústrias. Então a gente faz sacos plásticos para alimentos, tipo arroz, feijão, frigoríficos, né? Fizemos embalagens para móveis, para a indústria automobilística, né? Enfim, sacos para a indústria. Hoje nós temos 112 funcionários, né? Nós estamos na 23ª ou 24ª maior empresa contribuinte de ICMS. Retorno de ICMS para o município. Para o município de Farroupilha. E fizemos parte de um grupo de empresas. A Farroupilha, como você falou antes, é um dos maiores municípios transformadores de polietileno do Brasil, né? Nós temos aqui outras empresas como a Multinova, a Lema Bigfer, que juntos transformamos mais de 2.000 toneladas por mês. 2.000 toneladas de por plástico, mês. Polietileno. Exatamente, por de polietileno em filmes, em embalagens plásticas, né? Então eu acredito que o município de Farroupilha é o maior PIB de polietileno do Brasil. Do Brasil? Olha, se nós compararmos São Paulo, uma população enorme, certo, né? certo. Mas nós aqui temos sim um volume bastante grande e para nós foi um prazer vindo aqui em Farroupilha também, fomos muito bem acolhidos, tivemos um progresso em cima disso, né? Hoje nós temos 70... A empresa cresceu. Cresceu. Nós chegamos aqui com 60 funcionários, hoje estamos praticamente dobrou. Isso. E triplicou a produção. Que bom, hein? Sim. Foi um momento a otimização da produção também, né? Isso é bom. Isso para o negócio é muito bom. Jaime, eu queria te agradecer pela tua presença aqui. Tomara que seja a primeira de uma série de oportunidades que a gente tenha de conversar sobre diversos assuntos. O teu gabarito é muito fascinante também. Muito obrigado. Te deixo com a palavra final. Ok, primeiramente eu agradeço a você, Leandro, pelo convite, agradeço também a você, telespectador, por ter a paciência de ficar nos ouvindo até agora, né? E eu quero deixar como mensagem final uma mensagem otimista. Apesar de passarmos os próximos 2, 3 anos semelhantes a esses 2 últimos que nós vivemos, né? Nós temos que ter um pouco de paciência e sobreviver com aquilo que nós temos hoje, 2016. Porque a gente percebe que 2017 vai ser igual a 2016. Não muda. Não vai mudar em termos econômicos, né? Ou seja, a desempregabilidade vai se manter em torno de 10 milhões de pessoas. Muita gente. Em 2016 isso é muito ruim. 2017 vai se manter. Para 2018 nós começarmos a ter alguma melhoria que a gente chama de aumento do PIB. Né? Produto Interno Bruto. Exatamente. Tá bom, mas então nós estamos num mar muito revolto, né? Muito difícil. Então, eu acredito que nós temos que ter aquela paciência, né? de viver com o que nós ganhamos. E as pessoas, talvez o maior sentimento é pelas pessoas que não têm emprego. Os desempregados, os que têm que pagar as contas, têm que sustentar os filhos, né? Essas pessoas a gente teria que ter uma atenção especial. É um povo muito grande, a população do Rio Grande do Sul, 10 milhões de pessoas. É o Rio Grande do Sul inteiro desempregado. Sem trabalho. Sem trabalho. Né? Como vão viver essas pessoas? Exatamente. Essa é a maior preocupação que nós temos que ter e por isso a gente precisa de uma liderança política nova que faça projetos de desenvolvimento econômico. Só que o projeto de desenvolvimento econômico, ele começa com o empresário animado.
Quando o empresário está animado, ele investe. Quando ele investe, ele emprega. Quando emprega, gera riqueza. Quando gera riqueza, gera impostos. E hoje o empresariado ainda está desanimado. 85% do empresariado está dizendo: esse ano eu não farei nada. Eu não vou investir nada. Isso é muito ruim para a sociedade. Ok, muito obrigado. Foi um grande privilégio contar com a tua presença aqui nos estúdios. Empresário Jaime Lorandi, diretor da Plásticos Itália, empresa que também orgulha o município de Farroupilha e que está sediada aqui. Muito bom ouvir do Jaime também a informação de que a Plásticos Itália ocupa a 14ª posição no ranking no município em termos de retorno de ICMS para a nossa cidade. Chegamos ao final do programa Cidade Aberta de hoje, agradecendo a todos vocês. Muito obrigado pela sintonia, pelo prestígio, pelo acompanhamento. Nós estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, com novos convidados, novas informações, novos temas em discussão aqui no nosso Cidade Aberta. Um grande abraço a todos, um bom descanso, até amanhã, valeu, tchau!